O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me deste de comer. Eu estava com sede e me deste de beber. Eu era estrangeiro e me recebeste em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa? Sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, que todas as vezes que fizeste isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizeste. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um destes pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Podemos nos sentar todos. Meus queridos irmãos e irmãs aqui presentes, também você que nos acompanha através das nossas redes sociais, hoje nós estamos celebrando com toda a igreja a solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo. A igreja pede que nós celebremos esta solenidade no último final de semana do ano litúrgico. Com a solenidade de Cristo Rei, nós encerramos um ciclo do ano litúrgico na liturgia da igreja. E no próximo domingo nós iniciaremos um novo ano litúrgico. Nós iniciamos sempre o novo ano litúrgico com o tempo do Advento. Então, o próximo domingo já será o primeiro domingo do Advento, um novo ano litúrgico, já nos preparando para o nascimento de Jesus, o Natal. E ao celebrarmos Jesus Cristo como Rei do Universo, nesta data, no final do ano litúrgico, nós reconhecemos a soberania do Senhor Jesus sobre a nossa vida. Reconhecemos e reafirmamos o nosso compromisso de sermos submissos à vontade soberana do Senhor. Nós sabemos pela fé, meus queridos irmãos e irmãs, Deus criou todas as coisas e Deus reina sobre todo o universo, sobre todo o mundo e sobre toda a humanidade. Muitas e muitas vezes Jesus disse: nem um só fio de cabelo cairá da nossa cabeça sem o consentimento e o conhecimento do Senhor nosso Deus. Tudo aquilo que acontece na nossa vida, Deus sabe, Deus conhece. E por que essas coisas acontecem, é que muitas vezes não está ao nosso alcance. Pois a própria palavra de Deus diz que os pensamentos do Senhor estão muito acima dos nossos pensamentos. Mas Deus sabe. O fato é, e vocês há de aqui confirmar, juntamente com o Padre, porque eu sei que todos vocês têm uma caminhada com Cristo na vida, que nós entramos e saímos da tempestade. Nós sofremos tribulações e as tribulações passam. Passamos por dificuldades nessa vida, mas elas não duram muito tempo. Porque a palavra do Senhor nos certifica: céus e terras passarão, mas a minha palavra não passa. Então nós caminhamos, seguimos a nossa vida seguros em Deus, firmes, de mãos dadas com o nosso Senhor. Por que é tão importante para nós reafirmar o senhorio de Jesus em nossas vidas? Porque neste mundo, meus queridos irmãos e irmãs, as pessoas até rezam quando têm dificuldade, quando estão na tribulação, quando as coisas não estão bem, quando a doença vem, as pessoas vão e rezam. Mas quem é que reza quando as coisas estão bem? Quem deixa lá o conforto da sua casa? Quem deixa um compromisso para depois, para estar na presença do Senhor? Adorar Jesus na Eucaristia, ouvir a palavra do Senhor, quando tudo está bem, quando na vida as coisas estão bem. Somente aqueles que verdadeiramente o amam e o adoram. Porque nós sabemos que o Senhor deve ser louvado e glorificado em qualquer tempo. Se eu estou bem, glórias sejam dadas ao Senhor. Se a doença vem, se a tristeza abate,
nós temos que ter a nossa firmeza no Senhor. Muitas pessoas acreditam em acaso, superstição, que as coisas acontecem por acaso, mas nós sabemos que Deus está no controle de tudo. As coisas não acontecem por acaso. Nos tempos antigos, havia 2 tipos de escravos: aqueles que eram feitos pelas guerras, que eram dominados por um rei que havia vencido a guerra, ou por um senhor déspota, e essas pessoas eram obrigadas a servir. E haviam também aqueles que eram agregados. Qual é a vantagem de você ser escravo de alguém? Porque neste segundo exemplo, a pessoa, ela se colocava como servo de um grande senhor. Sendo servo daquele grande senhor, e esta servidão, ela era voluntária, a pessoa escolhia servir aquele senhor. Por quê? Porque ali ela estava protegida contra os inimigos. Então, se eu estou na casa deste senhor, eu estou protegido contra os meus inimigos, contra todo tipo de ataque que eu possa vir a sofrer na minha vida, porque o Senhor ao qual eu sirvo, a casa a qual eu pertenço, é de um Senhor forte, é um soberano poderoso, e na casa dele o inimigo não tem vez. Servindo a este Senhor, eu tenho proteção. Servindo a Ele, minha família estará protegida. Eu terei o abrigo, eu terei o alimento para a minha vida, porque este Senhor é tão bom, que Ele me convida para estar na sua mesa. Vem participar da minha mesa, vem participar da minha alegria. Ele nos protege, Ele nos alimenta, Ele nos encaminha. Nós dizemos: Jesus é nosso Rei, Ele é o nosso Senhor. Maria disse: eis a serva do Senhor. Se fez serva, se colocou como serva deste grande Senhor, e nós observamos os seus mandamentos. Jesus anunciou diversas vezes o seu reino e o seu reinado. O seu reino é para sempre, o seu reinado é definitivo. Quando ele foi questionado por Pilatos: tu és rei? Qual foi a resposta? Sim, eu sou o rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. O reino de Deus está entre nós. Nós somos convidados a participar deste reino e a nos submeter às vontades do nosso Senhor. Por isso nós observamos os seus decretos, por isso nós observamos os seus mandamentos. Cada vez que nós nos colocamos na nossa vida de acordo com o mandamento do Senhor, é um gesto de amor para com a palavra daquele que deu a vida por nós, para nos salvar. Mas este nosso Rei soberano e Senhor, Ele também nos dá um exemplo de humildade. Em sua onipotência divina, em sua onipresença, o Senhor se apresenta como um bom pastor, que cuida de nós,
O bom pastor que vai atrás das ovelhas. Ele é capaz de deixar as 99, que sabe estarem seguras, para ir atrás daquela que se perdeu. O amor de Deus por nós é imenso. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Assim, o Senhor cuida de nós. Ele sabe das nossas lutas. Ele sabe das nossas dificuldades. Ele nos fortalece. Ele nos santifica. Ele nos apacenta. Profeta Ezequiel, primeira leitura que nós ouvimos hoje. Eu mesmo vou apacentar as minhas ovelhas e fazê-las repousar. Vou procurar a perdida, reconduzir a extraviada, enfaixar a de perna quebrada, fortalecer a doente, vigiar a ovelha gorda e forte, vou apacentá-las conforme ao direito. Eu farei justiça entre uma ovelha e outra, entre bodes e carneiros. O Senhor rege a nossa vida. E no final, como nós ouvimos no Evangelho, capítulo 25 do Evangelho de São Mateus. Se algum dia alguém perguntar para vocês, como será no final dos tempos? Capítulo 25 de São Mateus. Leia lá, no capítulo 25 de São Mateus. O nosso rei e pastor irá dividir as ovelhas dos cabritos. Aqueles que estão à direita, aqueles que estão à esquerda. Nós ouvimos a palavra do Evangelho. Eu gostaria aqui, meus queridos irmãos e irmãs, de fazer apenas um destaque daquilo que Jesus apresenta para nós, como é o comportamento daqueles que pertencem ao reino de Deus. Eles fazem o bem de forma totalmente desinteressada, ao passo que, quando questionados, eles perguntam: Senhor, quando foi que nós te vimos com fome e te alimentamos, com sede, te demos de beber, nu, preso, doente ou como estrangeiro, e te recebemos na nossa casa? Eles não se lembram. Sabe por quê? Porque fazer o bem é natural para os filhos de Deus. Eles sempre agem assim, porque o reino de Deus se torna presente neles. Então Ele dirá: toda vez que vocês fizeram isso a um dos meus pequeninos, foi a mim que o fizestes. Eles não se lembram, porque agir bem, com ética, com fidelidade, com honra e respeitando o direito e a justiça, já faz parte, está entranhado. É o reino de Deus que está presente no meio de nós. Da mesma forma, quando questionados, os maus, eles só pensaram em si mesmo. Toda a sua existência foi única, exclusivamente voltadas para o próprio umbigo. Só pensavam em si mesmos, nos seus negócios, nas suas trapaças, nas suas mentiras, em se dar bem, se sair bem, levar vantagem sobre os demais. Quando questionados,
eles não se lembram. Senhor, quando foi que nós te vimos com sede ou com fome, nu? Se soubéssemos que era o Senhor, teríamos dado um prato de comida, um cobertor, agora a gente estaria bem recebendo de volta o favor que nós fizemos. Eles não se lembram, porque fazer o mal faz parte do DNA deles. Só aprenderam a fazer o mal, só aprenderam maldades, só entendem traições, só entendem acordos, só aprenderam a fazer o mal e a defender os seus próprios interesses. Quando questionados, eles também não se lembram, porque a maldade faz parte do coração deles. Assim, meus queridos irmãos e irmãs, nós aclamamos Jesus como Rei e Senhor de nossas vidas. E pedimos a Jesus, insistentemente, nós pedimos a Jesus: Senhor Jesus, manso e humilde de coração, assim seja. Amém.